Fala, nação, saudações rubro-negra, nação, vambora reger aqui, né, que os comentaristas do Link Pass falaram sobre essa derrota do Flamengo diante do Coritiba, né, sobre o Diego Alves, que vai se apresentar, Diego Ribas também, e sobre o time do Flamengo já visando a próxima temporada, né, então vamos, bora aqui reagir, vai deixando o like e a sua inscrição para ajudar o canal, e outra coisa, eu queria dar os créditos e direitos autorais à ESPN Brasil, né, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo como créditos e direitos autorais, é isso aí. Tamo junto, vamos ver o que eles falaram sobre o nosso Mengão. Tamo junto. E o Mengão já em ritmo de férias, né? Vambora aí. Bom, vamos passar pelo Coritiba, que garantiu a permanência na Série A. Olha, foram mais de 33 mil torcedores do Coxa e a vitória do Coritiba diante do Flamengo. Por 1-0, o gol do Aleph Manga. Olha o Gabriel, quase se complica. Quase, viu? O Curitiba foi muito valente no jogo. O Curitiba sofre para, tecnicamente, ter sucesso. Mas é um time que briga muito e hoje brigou muito para conseguir vencer o Flamengo. Não foi um bom jogo, tecnicamente. O Flamengo individualmente, é claro que mesmo o Flamengo reserva, né? Foi o Flamengo reserva. Individualmente, ele é bem melhor do que o Curitiba. Mas a entrega do time do Curitiba justificou os 3 pontos e um pênalti que o Diego cometeu. E foi pênalti, né? Um dos últimos jogos da carreira do Diego. Foi pênalti, um pênalti bem marcado com o chamado do VAR. E o Curitiba venceu um jogo que era crucial para ele. Uma rodada em que o Cuiabá empatou, em que o Atlético Goianiense empatou, em que o Ceará perdeu. O Curitiba tinha que ganhar de qualquer jeito. E essa defesa do Hugo foi monumental. O Hugo teve uma boa atuação. Hugo quase também. pega o pênalti. Olha que defesaça. Linda, Hugo foi linda bem. defesa. Mas o Curitiba mereceu vencer pela sua pênalti, entrega e o Klaus, corretamente, com o apoio do VAR, marcou o pênalti do Diego. E mais uma vez o Diego decepcionando. É um jogador que é inegável a experiência que ele tem, a ascendência sobre o grupo do Flamengo, um jogador que conhece muito bem, viveu diferentes fases nesse Flamengo, segurou a bronca muitas vezes nas fases ruins, dando a cara, mas fica evidente que o Flamengo deu uma temporada de prêmio para o Diego. Aquela temporada de consagração, de merecimento por tempo de casa e não pela bola que joga. E essa bola que o Diego está jogando não é de agora, é do fim do ano passado. Então, essa avaliação, quando a gente diz que precisa ser pouco emotiva e mais racional, vale para jogadores como o Diego e clubes na situação do Flamengo. O Flamengo quis se dar ao luxo de entregar mais uma temporada para um jogador como o Diego. Mas não vale a pena. Eu acho que é uma situação Não se paga. diferente aí, Breida. Eu acho que talvez o investimento seja alto demais. Eu acho que o Flamengo pode se dar ao luxo de dar mais uma temporada ao Diego. Mas praticamente não usá-lo ao longo da temporada. A questão e é, tê-lo como a troco alguém de quê? a troco do que ele representa internamente. Da liderança que a diretoria considera importante para manter o grupo focado. Mas será, eu acho que a pergunta que fica, Eugênio, é o quanto essa avaliação do ponto de vista da eventual utilidade dos jogadores, ela é feita ou não no Flamengo, né? Porque acho que isso não se aplica só ao Diego. Isso pode se aplicar, por exemplo, ao Diego Alves, que desde o começo da temporada dava pinta de que seria... De fato. Então, acho que assim, eu entendo que a gente pode até discutir o caso do Diego, e não discuto a importância que ele teve para o Flamengo num determinado momento, num determinado período. Acho que o próprio Diego, se ele soubesse que a temporada dele seria como foi, possivelmente ele mesmo teria aberto mão dessa temporada para sair de uma outra ele já anunciou maneira. que sairia, né? Exato. Ele, no meio do ano, ele já percebeu, olha... Ele já sacou. Então, Não tá talvez dando. ele mesmo tivesse, mas não ia sair no meio da temporada, acho que ia querer encerrar, normal que tenha sido assim. Não acho também um absurdo, como muita gente diz, que ele tenha sido escalado no jogo de hoje nesse contexto, por mais que, no fim das contas, aqueles que criticaram acabaram tendo razão porque ele comete o pênalti. Mas acho que a questão até porque o Diego vai parar mesmo, a questão é entender o quanto o Flamengo tem feito ou faz essa avaliação em relação ao que os seus jogadores podem ainda dar, a que tipo de renovação você vai oferecer ou não para determinados jogadores. Acho que essa é uma questão que talvez valha a ser discutida. Eu acho que até faz, assim, porque no caso do Diego, eu, por exemplo, vejo hoje pouca utilidade para ele na temporada. Mas se a gente parar para olhar, ele perdeu muito espaço. Então, assim, a renovação com o Diego, o último ano de contrato que o Diego teve no Flamengo,
trouxe pouquíssimos prejuízos, a não ser o investimento mensal para mantê-lo lá, mas, sinceramente, acho que não é isso que vai fazer diferença para o Flamengo. Se ele fosse um cara usado constantemente e continuasse rendendo abaixo o tempo inteiro, eu acho que faria mais sentido. Mas hoje ele perdeu espaço. Ele está atrás da fila, por exemplo, de todos os meio-campistas do time reserva. Né? Ele está atrás, o Pulgar é o primeiro volante reserva, ele está atrás do Vidal, ele está atrás do Matheus França, ele está atrás do Vitor Hugo, ele está na reta final. Assim. E no caso do Diego Alves, eu acho que se o Flamengo tivesse encontrado uma resposta afirmativa no Hugo, em termos de regularidade mais forte, talvez o processo tivesse sido tocado de maneira antecipada. Como o Hugo mostrou oscilação e o Santos chegou no decorrer da temporada, era um modo de segurança ter o Diego Alves lá. E agora, na reta final de contrato, os dois o Diego vai parar de jogar, o Diego Alves capaz de jogar mais uma temporada, e aí eu acho que faz muito sentido. Rapidinho, só uma observação, e não é uma crítica ao Coritiba, não, tá? Mas é uma crítica ao que acontece e ao que é permitido no futebol brasileiro. Porque ver o que a gente viu a partir dos 10 minutos do segundo tempo nesse jogo, ou o que a gente não viu, porque não teve mais futebol a partir dos 10, 15 minutos, não pode mais ser aceito, tá? De novo, não é uma crítica ao Coritiba, porque acho que no contexto do Coritiba, na situação que se encontrava diante do Flamengo, era até normal que acabasse agindo desse jeito. Porque se permite no futebol brasileiro que os times abram mão de jogar futebol por 30, 35 minutos. Não dá para ser assim. Perfeitamente. Bom, a vitória do Coritiba por 1-0 e a garantia de permanência, uma grande festa do torcedor do Coxa, permanece na Série A. Pessoal, vamos falar agora que vão defender a seleção brasileira na Copa do Mundo. E a gente começa sobre Felipe Coutinho. O Gustavo Zupac esteve comigo hoje na transmissão do jogo Aston Villa e Manchester United. O jogo começou 11 horas da manhã. 11 horas da manhã, horário de Brasília. Então a gente se encontrou aqui por volta de 9h30, 10 horas e tal. Participei do Star Plus, Actinho, fora, não está nem convocado. Conclusão, ele está cortado. Não vai disputar a Copa do Mundo, não vai ser convocado, não está na lista por um problema muscular. Que foi diagnosticado em um treino. Ele se machucou treinando. E é uma lesão muscular que vai tirá-lo, não vai ser possível ele se recuperar a tempo da Copa do Mundo. Meses fora, né? Sim. Meses fora. E no caso atual, assim, como a Copa está muito perto, não precisa nem ser questão de meses. De 3 semanas, ela está fora da Copa do Mundo. Exatamente. Né? E foi uma lesão no treino. O Coutinho já não é titular há 4 jogos no Aston Villa. Vem mal a temporada inteira já. Mas de fato chamou a atenção ele não aparecer nem no banco, e foi a estreia do Unai Emery, do técnico, né? E aí ficou a dúvida, é uma questão física ou foi uma escolha técnica? A gente não tinha informação. Depois do jogo, na coletiva do Unai Emery, aí ele informou que o Coutinho teve uma lesão no treino e que não vai se recuperar antes da parada para a Copa do Mundo. Então, a gente discutia aqui já nas outras edições do Linha de Passe exatamente convocação de Felipe Coutinho e Everton Ribeiro. Sim. A convocação do Everton dependia do Felipe Coutinho ir ou não para essa lista? Então, eu não tinha essa certeza, como muita gente tinha, de que era Felipe Coutinho ou Everton Ribeiro. Não acho que necessariamente fosse assim, porque você tem umas vagas sobrando ali. A gente não sabe exatamente, a gente tem 22 jogadores, podemos dizer, meio que garantidos e 4 vagas ali. Poderia até ser, porque ele gosta muito desses dois, do Everton Ribeiro e do Felipe Coutinho, poderia até ser que ele levasse os dois. Agora, uma coisa acho que não fica mais dúvida nenhuma. O Everton vai. Agora o Everton vai. A partir do momento que o Felipe Coutinho não está, eu acho que o Everton Ribeiro vai ser nome certo na lista do Tite. Não sei se ele iria também com o Coutinho ou não. E acho que o Tite ele não vai responder isso. Se ele for perguntado, ele não vai dizer, porque se por acaso o Everton não fosse, ele não vai falar, não, só tô levando o Everton Ribeiro porque o Coutinho se machucou. Ele não vai falar isso. A única certeza que amanhã ele vai lamentar muito a ausência do Coutinho, até pela relação pessoal que eles têm. Ele gostava muito do Coutinho como pessoa, como profissional. Então, é uma baixa. A gente acha que para o treinador vai facilitar as coisas um jogador machucado, mas é um cara que ele poderia recorrer até mesmo se tiver uma lesão no meio da competição, precisar chamar alguém ou durante os treinamentos. Um cara experiente em Copa. Sim, já jogou uma Copa com ele. O Tite valorizava demais essa bagagem que o Coutinho trazia. Então, a disputa era o Coutinho com mais experiência, pelo fato de ter jogado uma Copa, ter feito parte de um ciclo com o Tite. Alto nível de Liverpool também, de Premier League. Claro. Tudo isso, né? Ou o Everton Ribeiro no momento melhor. Se fosse analisar só por merecimento, pela bola que vinham jogando, o Everton Ribeiro tinha de ser a prioridade em relação ao Coutinho, porque o Coutinho não conseguia jogar nem mesmo no Aston Villa.
e o Everton Ribeiro arrebentando por aqui. É diferente sim, de fato, o nível de exigência numa Premier League é maior do que no futebol brasileiro, mas ainda assim, a excelência que o Everton Ribeiro tem praticado aqui com regularidade no Flamengo, o credencia totalmente para estar na Copa do Mundo, mesmo se o Coutinho ainda estivesse na briga. Então é isso aí, nação. É mais um trecho que eu trouxe. Eu trouxe até um trecho sobre eles, falando sobre a lesão do Felipe Coutinho, né, que querendo ou não, é diretamente envolvido com o jogador do Flamengo, que é o Everton Ribeiro. Tinha aquela disputa, né, se quem ele levaria, Everton Ribeiro ou Felipe Coutinho, naquela posição do setor de meio de campo, né, do setor de ligação. Então agora a gente sabe, eu tenho quase 100% de certeza que o Everton Ribeiro vai por causa da lesão do Coutinho. Só que na minha visão, né, o Ribeiro iria do mesmo jeito, mesmo se o Coutinho estivesse jogando normalmente, né, pela temporada do Everton Ribeiro. E a baixa, ou a ruim, ou a péssima temporada do Coutinho jogando no Aston Villa, o Everton Ribeiro era bem mais cotado do que o Coutinho. Óbvio, tem aquela parte de o Coutinho é querido do Tite, que joga o Copa do Mundo, joga na Premier League, o nível de enfrentamento é maior. Só que agora 100% de certeza que o Everton Ribeiro vai representar o nosso Flamengo na Copa do Mundo, né? Não só com ele, e possivelmente o Pedro também deve ser convocado no dia 7/11, né, para a Copa do Mundo. A Copa do Mundo está muito perto e ainda tem aquela questão, né? Será que o Daniel Alves vai? Se for, é muito puxa-saco, meu filho Tite. Mas é isso aí, nação. Tamo junto aí. Em relação ao jogo, né? O Flamengo perdeu com o Diego Ribas fazendo aquela festa que ele faz, né? Entregando o ouro ao adversário, mas aquilo. Importante que o Flamengo já foi campeão dos 2 títulos, né? Copa do Brasil e Libertadores. E o Flamengo está em ritmo de festa agora visando a próxima temporada. Então é isso aí, nação. Tamo junto. E deixa aquele like aí. Tamo junto. Valeu.